essa questão aqui, né? Ela é uma função ou não, essa letra É. A? Todo mundo concorda que ela Ela é é? uma função. Sim, né? Sim. Por causa Então, que tem 2 ligando no número. Só que não é na A que tá ligando 2 vezes, então é uma uhum, função. tá certo, né? Porque o que importa é aqui no A, né? Mas é A de A para A. Aí tá dizendo que é outro conjunto A aqui, tá? Mas não tem problema, vocês vão ter que analisar de onde as flechas estão saindo nesse caso aqui. No caso, ela parte daqui, então é daqui que vai importar o nosso resultado. Então, nesse caso, vocês falam que ela é uma função. Muito bem, é uma função. E agora, quais são os domínios? Qual é o domínio dessa função? E as pessoas podem ficar com a mesma namorada, como se me explicou. Uhum. Então, qual é o domínio dela? O domínio é -2, 0, 2 e 4. 2, 4. De 4. Pronto, né? Tá aqui o domínio. Qual é a imagem da função? 0, 4, 8, 12, 16. Não. A Não, imagem. é 0, 4, 0, 4 e 16. É, isso aí. 0, 4 e 16, né? 16. Isso. Isso aí. Imagem é o que recebe, tá? No caso aí. Tá. Contra-domínio é 0, 4, 16 e 12. 12 e 16. Isso. Contra-domínio. Isso, muito bem. Então, esse é o contradomínio da função. Tá? Todos os elementos que estão aqui nesse conjunto é o contradomínio. Tá certo? Vamos, Tá. então, para a letra B. É uma função ou não? Não, acho que não. Não, Por que não é uma função? aqui tem um número. Tá todos ligados. Não, não é isso. É por causa que no 1 tem 2 setinhas, 2 Mas flechas. por causa também disso, também tem isso. Uhum. Tem duas situações, realmente, Luna, tem razão. Tá? Uma delas é essa daqui, a situação. O 4 não está ligado. E a outra situação é essa daqui, o 1. Tá? São dois problemas que está tendo aqui. A prova. Primeiro. Mas quando não tem um número ligado, não é uma função de qualquer jeito? Não. Se for no B. No B não tem problema, é no A que está falando. Tem um número aqui que não está ligado. Está sobrando elementos aqui. Tá? Então são duas situações que não pode. Não pode sobrar elemento e não pode ter um ligado com mais de um. Tá certo? Ah, tá. Uhum. Pronto. Então quer dizer que essa daqui ela não é função. Então não precisa, não vai ter domínio nem imagem dessa função. Tá? É uma relação no caso aí. Ela é só uma relação, não é função. Certo? Pode seguir então? Pode. Bom, aqui eu acho que finaliza esse exercício, né? Deixa eu ir para outro assunto que eu falei que eu ia falar com vocês hoje. Só finalizar aqui rapidinho. É outro assunto aqui. Função. Função. Estão visualizando aí? Sim. Sim. Tá. Aqui em função, na verdade a gente já vem trabalhando com essa questão de função, só que agora eles vão dar alguns nomes específicos para as funções, tá? Porque as funções elas se dividem de várias formas, né? Tá? Nós temos a função do primeiro grau, que é essa que você está estudando, mas só que essa do primeiro grau, ela pode ser depois uma de segundo grau, pode ser uma do terceiro grau e assim por diante. Só que nós vamos estudar só duas funções, que é a do primeiro e a do segundo grau. Aí o gráfico delas, no caso aí. Aí de início nós estudamos muito a questão da relação, né? Que são aqueles conjuntos e assim por diante. Tá? Então vamos tentar lembrar aqui com vocês. A Isabelle. Oi? O áudio está ligado, teu. Ah, tava desligado. Tá? A função de vocês, quando ela é algébrica, né? Não sei se vocês lembram lá, que ela é escrita assim, né? F de x é igual a x mais b. Vocês estão lembrados disso aqui que eu falei na aula passada sobre isso? Né? Que toda função, quando ela é algébrica, ela é escrita nesse formato aqui, ó. Tá? Vocês têm que estar atentos para isso aqui, para a função, para o caso das funções algébricas, que ela tem que estar escrita nesse formato aqui. F de x igual a x mais b. Né? Por exemplo, eu posso ter uma função desse tipo aqui, ó. F de x
Tá? Isso aqui pode ir mudando, tá? Esse f de x não precisa ser só f de x, pode ser um g de x, né? Igual a 2x. Professor, Oi. desculpa interromper. A Mel saiu A Mel saiu porque a internet dela caiu, tá? Tá, eu vou esperar ela entrar aqui daqui a pouco. Tudo bem, vamos lá. Então, nós temos essa função aqui, ó, f de x igual a x mais b, que eu já tinha falado para você, já tinha adiantado lá na aula passada sobre isso, né? Seria assim. Aí eu só estou dando um modelo algébrico para vocês aqui e um modelo numérico, né? Tá? Que está envolvendo álgebra e números aqui, ó. Então, a nossa função, elas vão aparecer nesse modelo aqui. Pode ser que tenha só o 5, pode ser que tenha os 2x só, ou pode ser que ela esteja completa com A e B. Né? E aqueles casos que a gente estava vendo lá, pode ser que o B seja zero, né? Mas no caso, se o A for zero, é uma outra condição que a gente vai ver lá, já se torna um outro tipo de função. Tá bom? Então, quando ele fala aqui embaixo, né, nesse lembrete para vocês, né, que o número A, esse número que está bem aqui, ó, está se referindo a esse número aqui, tá? O número A é chamado de coeficiente de x. Tá? O que é o coeficiente? É o número que vem antes da letra, né? Qual é a letra? X. Então, toda vez que tiver um número antes da letra X, esse será o nosso A. Né? E se não aparecer, é porque ele vale 1. Tá? Tanto o sinal quanto o número está valendo aqui. Tá? Caiu no computador, aí eu tô tentando fazer pelo Tá, Tô tentando fazer pelo celular, tá? Só que tá meio difícil, porque no celular trava muito. tudo bem. Qualquer coisa é só falar aí. Tá? Pode mandar no chat também que a gente dá uma olhada. Tá? Aí, ó, o número A é o número que acompanha o X, né? Nem sempre ele vai estar nessa ordem aqui. Pode ser que apareça assim, B mais AX. Pode ser que o B apareça antes e o AX depois. Isso pode variar. Nem é comum aparecer nesse formato, mas o AX pode vir depois. Mas o certo é que sempre o número que estiver antes do X é o A. Se ele não aparecer é porque é 1, né? Você já sabe disso, que na função o número que não aparece antes da letra é 1. Tá? Aqui eu só coloquei um modelo para vocês como seria uma função completa, né? Do primeiro grau. 2x menos 5. Qual é o A dessa função aqui? É o AX. Não, o A. Só o A eu quero. Ah, o A. É, A quanto equivale? função. Hein? Não, é o A, né? Não, o valor dele, numérico. Nessa 2. função. O 2. A. Ou é o 2? O 2. Nessa função aqui. Tá? O A é 2. Quanto é o B dessa função aqui? 2. Não. Não pode. O A. Não. O Menos A. 5, não é? Isso. O B é menos 5. É só olhar aqui em cima. Não, pera, mas o A que você tá perguntando. O A é o número que acompanha o X. Qual é o número que acompanha o X aqui? Né? O 2? Então, o 2 é o A. Tá? O B é o termo constante, chamado também de termo independente. Por que a palavra independente? É o termo que não depende de X, que não vem acompanhado de X. Então, é o termo que vem sozinho, é um número. Né? Então, nesse caso, o B é o menos 5. Então, o A é 2 e o B é menos 5. Professor, eu vou tentar botar pelo computador, tá? Tá, vai lá. Agora. Bora ver se vai. Tá bom? Pode Então, continuar. é assim que funciona a nossa função, né? Toda função ela vai ter que ter um valor para A, um valor para B. Tá? Mesmo que seja 0 o B, né? O A não pode ser 0 nesse caso aqui, tá? Para ela ser do primeiro grau, porque nós estamos trabalhando com função do primeiro grau. Por que que ela é Ah, chamada? não pode ser 0? Nesse caso não, porque se o A for 0, Não é. vai sumir o X da função nossa. Eu preciso de um X na função. Tá? Aí depois a gente vai ver esse caso. Voltou. Eu acho que Eu acho que pelo computador. Eu só não sei se Tá. A gente vai ver o caso daqui a pouco daqueles que o A que não aparece o A, tá? Tem um outro nome para essa função. Ela é de primeiro grau, mas ela tem um outro nome. Tá bom? Então, por enquanto, a gente vai estudar aquelas que tem o A e tem o B. Tá? Então, fique sabendo que o A é o número que vem antes do X e o B é o número que não vem acompanhado com letras. Tá aqui, né? A e B. Aí, nesse caso, ele dá um exemplo para vocês de como montar uma função, né, do primeiro grau. Bora ver aqui nessa questão dele. Um momento. Tá? Ele fala assim, ó, sabe-se que nesse serviço
Tá, bem aqui em cima primeiro, né? Maria e João são dois grandes amigos que tiveram a ideia de criar um serviço de pet táxi. Sabe-se que nesse serviço de pet táxi é cobrado um valor fixo, né? A bandeirada, que custa R$ 2,30 e R$ 1,20 por quilômetro rodado. Tá? Eu não sei se vocês já viram, toda vez que vocês entram no táxi, talvez a gente já tenha falado sobre isso, sempre tem uma taxa já que a gente já paga antes de iniciar a corrida, né? Sempre que entra no táxi, ele gira lá, já aparece um valor lá cobrando, né? Antes mesmo de iniciar a corrida, já tem um valor. Esse valor é chamado de bandeirada para todo táxi, tá? Então, nesse caso, a bandeirada é um valor fixo, é um valor que não muda. Então, é R$ 2,30. Independente de quanto você vai andar, você tem que pagar esse valor aqui. E o restante vai depender da quantidade de quilômetros que você rodar nesse táxi, né? No caso aqui, ele está dizendo que cada quilômetro que ele rodar, ele vai ter que pagar R$ 1,20 por quilômetro. Então, nesse caso, ele paga R$ 2,30 de entrada, que é a bandeirada, mais R$ 1,20 por cada quilômetro que ele rodar. Então, ele fala assim, se Eduarda ligou para o pet táxi para levar o seu gatinho a uma clínica de animais que fica a 18 quilômetros de distância de sua casa, quanto Eduarda pagou ao taxista? Como é que vocês fariam para calcular isso aqui? Multiplica 18 com 1,20, que dá Isso. 21,60. Uhum. E aí, com mais 2,30, tu pega o 21,60 mais 2,30, que dá 23,90. Exatamente. Então, você já sabe que tem que multiplicar por quantos quilômetros você rodou e depois somar com essa taxa, né? Mas se ele pedisse para vocês criarem uma função para esse problema, como seria a função desse problema? Se fosse para criar uma função antes de resolver. Uma função igual essa que está aqui em cima, por exemplo. Como é que ficaria essa função? Alguém saberia me dizer, montar uma função para isso? Alguém tem uma ideia? Fx igual a 1,20 vezes x mais 2,30? Muito bem, Eu acho certo, isso. Tá? Muito bem. Foi a aluna que falou ou foi a Isabelle? Isabelle. Isabelle. Tá estudiosa essa menina, né? Tá. Bora lá. É isso mesmo, né? Você vai ter que fazer isso aqui, igual ó. a 1x, vírgula, ou Tá? Fx. Pode Fx. ser. Tá? Só um momento aí. Pode ser, né? Isso depende de cada um. Se você chamar o X de quilômetro rodado e o 6x de valor pago, que é custo, vocês podem colocar 6x aqui, não há problema. Mas se o aluno colocar f de x, pode. Isso aí vai depender de vocês, como vocês querem montar a função. Tá? Nesse caso aqui, eu montei um 6x, mas pode ser trocado por f de x também. Tá? Não há problema nenhum. Aí, como o x, né, é a variável de vocês, é o quilômetro rodado, então eu não posso mexer com ele aqui, se eu não sei quantos quilômetros ele vai rodar, né? Por enquanto, aqui nessa função que eu estou montando. Mas daqui adiante vai fazer aquele cálculo que ele falou lá. Então, nesse caso, eu cobro 1,20 por quilômetro, multiplicado pela quantidade de quilômetro, mais o valor fixo, que é 2,30, que é a nossa bandeirada. Tá? Nós sabemos que isso aqui é a bandeirada lá, o valor fixo. Então, esse valor fixo sempre vai ter que acompanhar. Então, essa seria a minha função matemática, né? Essa função matemática, ela vai dar para a gente a quantidade de... Aliás, o valor que você vai ter que pagar para rodar nesse site. Tá? Agora, né, nesse caso dele aí, que é 18 quilômetros, né? Você teria que colocar, se o X for 18 quilômetros, que é a quantidade de quilômetros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o 18 no lugar do X. Né? Alguém falou isso lá, multiplicando já, né? Então, eu teria que colocar o 18 aqui, multiplicar por 1,20, que é o quilômetro rodado, né? Para poder somar com 2,30. Aí dá 21,60 mais 2,30, né? Equivalente a 23,90. Ou seja, para ele rodar 18 quilômetros, ele tem que pagar 23,90. Tá entendido aí? Mas eu descobri que o 1,20 ele ia na frente. Porque lá no problema ele fala que cada quilômetro rodado ele tem que pagar R$1,20. Cada quilômetro. Tá. Entendeu? Então, cada quilômetro, se o quilômetro é o X, que eu não sei quantos quilômetros ele vai rodar, isso que é o que vai variar, eu tenho que ver logo no meu problema o que vai variar. Né? É a bandeirada ou é o quilômetro rodado que vai variar? Quilômetro
Quilômetro rodado, porque a bandeirada é fixa. Se a bandeirada é fixa, não tem nada acompanhando esse número aqui, ó. Ele é o termo independente. O termo independente é o valor fixo, tá? Já o quilômetro rodado ele vai variar, então eu tenho que ver por quanto eu tenho que multiplicar essa variável aqui, né, para poder fazer meu cálculo. 1,20 porque é 1,20 por quilômetro, né, por multiplicação, né? Tá? É daí que vem o 1,20. Tá entendido aí? Sim. Certo. Então, as nossas funções elas vão ser trabalhadas muito desse formato aqui, as funções do primeiro grau. Ela é chamada de função do primeiro grau. Alguém sabe por que ela é chamada de função do primeiro grau? Função aqui? Por causa que ela não tem nenhum termo elevado. Não tem o quê? Não tem nenhum termo elevado. Tipo, Fala não de... tem potência. Tem expoente, sim. Ah, é? Qual é o expoente dela? Só que ela não tá elevada a 2. Isso. Porque se fosse a quadrada, ela teria elevado a 2. Aí ia Isso. ficar quadrado. Vocês já Aí estudaram fica função do 3. segundo grau, né? Quando tem isso aqui, Sim. de que grau ela é? Isso aqui é de que Equação. grau? Ela é segundo grau. Segundo grau. Quando aparece isso aqui, maior termo, esse aqui é o segundo grau. Quando não Porque aparece, é porque é 1, né? Não é necessário aparecer, porque a gente já Isso. vai saber mais ou menos que é 1. Exatamente. Já o 2, 3, 4, a gente tem que colocar o nome. Porque se fizer 100, imaginando que é o 1 aí, vai dando o mesmo. Então, Isso. Tá? Muito bem, então pode seguir lá? Vamos lá então para frente, tá? peraí, professor. Vai estar gravada, tá, gente? As minhas aulas elas estão lá no canal. Demora um pouco eu postar, porque são muitas aulas, às vezes demora demais para a gente estar postando, e eu vou de pouco. O senhor tem que dar aula depois uma aula para outra turma, depois da gente? Tem outra turma, segundo ano, hein, médio. Por quê? Não, tá bom. Queriam mais aula hoje? Não, porque eu acho que hoje é só... Não, professor. Vocês não gostam da minha aula, né? Tá bom. Só do Não, Elvio. olha, a sua é melhor que outras pessoas, não beleza? É o que a do Elbi tava todo mundo. Olha que eles vão ouvir lá depois. Ave Maria. Já basta aquela de Professores, biologia. Olha, tá sendo gravado aqui, viu? Os professores vão ouvir, vocês vão ver só o que vai acontecer com vocês. Ei, professor, Adoro a aula de todos os professores, tá? no YouTube, coloca uma capa bonita, sabe? Porque assim, colocaram uma capa de uma foto de 2 pessoas. Tá bem? Mesmo, eu choro, bebê. Aonde é? Vou casar com Eu ninguém. sou famosa. Eu, mas ainda com paralisia cerebral. Sim. Facial inteligente. Tá bom. E aí? Bora seguir. Vamos... Deixa para depois, vocês ficarem criticando os colegas aí. Tá? Não, eu mesmo. Vamos lá, aluno. Função polinomial do primeiro grau. Né? Agora a gente vai entrar na própria função que a gente introduziu aí na página anterior. Né? Aí ele coloca para vocês. O que é uma função do primeiro grau? Chama-se função polinomial do primeiro grau. Pode ser chamada também de função afim, Luna. Tá? Qualquer função... Quem é que está com o áudio ligado? Tá. Qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b. É aquela lei que eu estava falando, né? Isso aqui é que vai direcionar vocês para formar uma função. Tá? Isso aqui é a forma algébrica de toda a função. Onde A e B são números reais dados por A diferente de zero. Né? Tá travando, professor. Tá, é porque eu estou falando muito rápido. Só um momento. Trava para vocês também, né? Tá. Ou é só a minha internet? Só um momento. A internet Pra tá todo mundo. É de todo mundo. É o daqui da Tá escola. bom. Tá, aí nós temos a raiz ou zero da função do primeiro grau. Alguém lembra como é que dá para tirar a raiz ou zero de uma função? O que é a raiz ou zero? Nós falamos sobre isso já. Ah, tá. A raiz ou zero, né? Ah, Isso. sim. Eu fiquei, a raiz do zero, eu fiquei. Não, é raiz ou zero. Falar raiz ou zero é a mesma coisa, tá? Só que eles usam, às vezes, um termo ou outro. Como é que eu tiro a raiz ou zero de uma função? Era... Como seria?
eu não me lembro. Peraí. Não lembra? Colocar uma É função. o eixo da abscissa, não é? Se eu não me Calma. engano, aqueles. É Por isso, exemplo, é tudo exatamente. X. Do X, não é? É onde o gráfico corta o quê? Corta o O X e X. Isso, tá? Por exemplo, essa função aqui, né? Vamos supor que eu queira tirar a raiz dessa função. O que eu tenho que fazer para tirar a raiz dessa função? Quer dizer, que se eu quero a raiz, eu quero o x dela. Como é que tem eu que faço? colocar o zero, não é? No Como lugar é? do... Tem que colocar o zero no lugar do X. Não era? Não. Não? É mais ou menos por aí, mas não é no lugar do x. Ah, tem. Não coloca, será aquele 2 lá, 2x, f de 2 é igual, sei lá. Não. Quando você coloca f de 2, você está dizendo que o 2 é a raiz da função. Tem que colocar o zero em algum lugar, só que eu não me lembro onde. Pois é. Tem que pegar a função, né, e igualar a Igual a zero. zero. Ah, com zero, isso É, aí. ele fala bem aqui para Mas eu vocês, tinha ó, dito. né? Ele fala bem aqui para vocês que eu tenho que pegar a função e igualar a zero para achar a raiz da função. Sempre que ele pedir para achar a raiz, só um momento está travando, né? Quando ele pedir para vocês acharem a raiz, é só igualar a zero. Tá? Aí olha o que vai acontecer, só acompanha aí. 2x igual a 4, né? Então, x é igual a 4 dividido por 2. Logo, x é igual a 2. Pronto, essa é a raiz da nossa função. Acompanharam aí? Bom, peraí. Sim. Deixa eu Sim. arrumar esse negócio aqui, né? Certo? Isso aqui é a minha raiz. Tá? Esse 2 aqui, ó. Sim. É o número que, se eu colocar bem aqui no lugar desse x, vai zerar isso aqui. Sim. Tá? Então, raiz é isso, toda vez. Na função polinomial do primeiro grau, vocês também terão que tirar a raiz da função. A gente vai continuar todo aquele... É como se isso aqui fosse uma revisão de tudo que a gente viu de função, menos a parte de plano cartesiano, não, de produto cartesiano. Tá? Mas toda aquela parte de função a gente vai trabalhar aqui com vocês novamente. Pois Só é, que- então aí a gente, para tirar a raiz da função, a gente tem que pegar da abscissa Então, lá onde não. Se Aí for vai no gráfico, tem que né? Quando vocês têm o gráfico, presta atenção. Né? Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja o meu gráfico, tá? Vou colocar desenhar um gráfico aqui para vocês. Esse aqui seja o meu gráfico da função. Aí eu tenho bem aqui o menos Zero. 2 aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é a raiz dessa função, desse gráfico? E aqui é o 3. é o 3. Não, pera, é o menos 2. Tá? Qual é a raiz dele? É o menos 2. Menos 2. E o 3 é o quê? Ele é o termo, como é que Termo. fala? Tá certo. Termo independente. Muito bem. Dependente da função. Muito bem. Tá? Então, é assim que funciona. Essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Esse gráfico Ela é- dele aqui. Ela é o quê? Crescente. Crescente. Tá? Se eu fosse desenhar esse gráfico dessa função aqui, ele teria que estar assim, esse gráfico aqui. Esse gráfico dessa função aqui, ele é crescente ou decrescente dessa aqui? Que eu tenho aqui? Crescente. Crescente. Por quê? Aqui ele começa no 2 e termina no menos 4. Não. Tem um detalhe só que indica que ela é crescente. Só um Eu momento. acho que ele é crescente, né? Não. Ela é crescente. Crescente. Por quê? Alguém sabe dizer? Eu acho. Por Peraí. causa do zero? Não. Caminhando da esquerda para a direita no X, a reta sobe? Tá, mas eu quero saber aqui, olhando nessa função, sem trabalhar com um gráfico. Só que o gráfico vocês sabem quando é crescente e decrescente. Agora, olhando nessa função aqui, como é que eu Decrescente. sei que essa função é crescente? Eu já falei para vocês a resposta. Porque do lado do 2x é um número positivo. Exatamente. Porque esse número que vem... decrescente. Isso. Esse número que vem antes do x, que é o A, ele é um número positivo.
tá? Como esse número é positivo, ou seja, o A ele é maior do que zero, isso significa dizer que a função é crescente, tá? Quando aqui for maior do que zero. Tá? É só olhar aqui. Se aqui for mais, é crescente. Se aqui for menos, é crescente. Vai em alemão. Dúvida, gente?